Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom ter você por aqui. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas com certeza não foi você que decidiu. Então eu espero que Deus hoje fale tremendamente nos nossos corações e que essa mensagem penetre realmente aqui dentro do nosso peito e faça diferença na nossa vida, tá bom? O tema do devocional de hoje é um coração disposto a servir. A gente vai ver que essa é uma característica muito forte da Rebeca e a gente também precisa ter ela em nós, né? Então nós vamos ver o que acontece de bom na vida dela para ela ser desse jeito, tá bom? Pai, eu lhe agradeço muito, Pai. Nós te agradecemos muito por esse dia, por essa tarde e te coloco aqui, Pai, diante de ti, para te dizer que eu te amo muito, Pai. Nós te amamos muito e que sabemos que nada foge do teu controle, Pai. E que o Senhor é bondoso e que o Senhor é generoso. E obrigada porque apesar das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas fraquezas, o Senhor está sempre conosco, nos guiando, nos conduzindo, nos protegendo, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor é tão maravilhoso e um Deus tão presente nas nossas vidas, mesmo quando nós somos ausentes, Pai. Obrigada, Pai, e desculpa porque muitas vezes nós não colocamos no teu altar, Pai, diante do Senhor, aquilo que realmente tem que estar, que é a nossa vida por completo. Eu peço nesse momento, Pai, que o teu Espírito Santo fale nos nossos corações e ministre a sua palavra no meu coração, para que fale nos nossos corações e que transforme o que é dentro de nós. Ajuda-nos, meu Deus, a entender cada palavra que vai ser dita aqui nesse estudo e que seja o teu Espírito Santo de fato a conduzir essa mensagem, Pai. Essa é a minha oração em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. O texto de hoje está em Gênesis 24, de 17 a 28, e ele fala assim: Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: Por favor, deixe que eu beba um pouco de água do seu pote. O senhor pode beber, respondeu ela, e rapidamente baixou o pote e segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: Vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiserem. Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar a água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: Por favor, diga quem é seu pai. Será que na casa dele há algum lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. Ele disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo contar para sua mãe e contou o que tinha acontecido. É um texto grande, mas eu vou contextualizar você e você vai entender tudo. Eu não sei se você se lembra, mas ontem eu contei que o Eliezer, ele foi até a cidade de Abraão e ele vai em busca de uma mulher para Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão. Por quê? Porque Abraão disse: vai lá e acha uma esposa para Isaac. Só que o servo Eliezer, quando ele estava indo, ele orou a Deus e ele fez provas de Deus. Por quê? Porque um lugar que tem muitas pessoas, que poderiam ter muitas opções, ele tinha que saber qual que era a certa, qual escolher, quem Deus realmente queria que ele escolhesse para levar para Isaac. E aí ele fez provas para Deus. Ele disse: Deus, se realmente a mulher que o Senhor quiser para Isaac estiver lá, eu quero saber, eu quero identificar essa mulher. Então eu quero que ela me ofereça água, não me negue água e também ofereça água para os meus camelos. Se ela fizer isso, eu vou entender o sinal e que é o que o Senhor realmente quer. E uma coisa que é muito importante, que eu falei ontem, né, inclusive isso, é que quando nós estamos conectadas com Deus, tudo que nós pedimos, não é que Deus vai fazer, mas Ele vai conduzir para que nós possamos entender os sinais dele.
Outra coisa extremamente importante é que quando Eliezer estava de um lado pedindo e Deus ouvindo, ele estava usando Rebeca do outro lado. Ele estava numa conexão com Rebeca de uma forma com que ela fosse fazer exatamente o que Eliezer queria. Porque Deus estava no controle de um lado e também de outro. E foi exatamente o que aconteceu. Eliezer fez todos esses pedidos e quando ele se deparou com Rebeca, o que aconteceu? Ela fez exatamente o que Deus tinha proposto, que Deus tinha sonhado. Só que ela não fez só o que Deus tinha sonhado. E é isso que é muito bom. Às vezes a gente pede prova ao Senhor, pede que o direcionamento e o caminho. Ele não só vai mostrar, como ele vai surpreender. Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus age. E quando Deus surpreende, ele surpreende de uma forma que não deixa dúvidas. Eliezer ali não tinha dúvidas mais. Ele não tinha. Por quê? Porque ele não só viu que Deus estava fazendo exatamente o que ele tinha pedido, como ele viu que Deus fez muito mais. A Rebeca não apenas deu a água para ele, nem para os seus camelos, mas Eliezer naquela hora disse assim, será que na casa do teu pai tem lugar pra gente? Ele não falou isso com Deus lá atrás. Mas o que Rebeca disse? Tem. E não só tem lugar para você, mas tem lugar para os camelos, tem capim para os camelos. Olha como Deus é surpreendente. O ato de servir, o coração disposto a servir que ela teve, foi usado na estratégia de Deus. Porque imagina se Rebeca fosse uma mulher que não fosse disposta a servir. Imagina se Rebeca fosse uma mulher ranzinza, egoísta, que só pensasse nela, individualista. Imagina o que ia acontecer. Certamente Rebeca não ia fazer nada, né, do que havia sido pedido, né? Óbvio que se realmente Deus estava no negócio e que a gente viu que ele está, Rebeca ia mudar o jeito dela, nem que seja só naquele momento ali para ser a prova que Deus queria, mas Deus não é um Deus de pouca coisa, ele não precisa disso. Ele encaixa as coisas no tempo certo, do jeito certo, e foi exatamente o que Deus fez. Ele ouviu a oração de Eliezer, ele agiu com Rebeca para que ela de fato fizesse exatamente aquilo que ele, né, que Eliezer, o servo, tinha pedido como prova. E ele é tão bondoso que ele não só prova, mas ele faz muito mais, que é para não ter dúvida. E é assim que Deus faz. Eliezer, a primeira coisa que Eliezer fez foi se ajoelhar e glorificar o Senhor. Foi a primeira coisa que ele fez. Como agradecimento, né? E quantas vezes a gente pede prova para Deus de algo e Ele nos mostra, não só concede, mas faz muito mais. A gente precisa agradecer, assim como Eliezer também agradeceu. A gente precisa se ajoelhar e glorificar a Deus, cantar um louvor, né? Então eu quero que no dia de hoje você aprenda uma coisa na relação do Eliezer com a Rebeca. Quando nós pedimos algo ao Senhor, quando nós colocamos no centro da vontade de Deus os nossos desejos, a nossa vida, os nossos corações e anseios, Deus não só se preocupa em cuidar daquilo que está sendo pedido, como Ele nos surpreende. Eliezer não foi de qualquer jeito atrás da Rebeca. Ele foi pedindo ao Senhor e colocando no centro da vontade de Deus cada coisa, porque é assim que Deus faz. E o coração da Rebeca, que tinha disponibilidade para servir, foi usado pelo Senhor para o cumprimento do pedido do servo de Abraão. Olha como Deus também foi generoso e presente com Abraão o tempo todo. Então que você entenda que os seus pedidos, os seus sonhos, os seus planos têm que estar no centro da vontade de Deus. Em todo o momento. Início, meio e fim. Eliezer saiu da terra de Abraão falando com Deus, ao chegar lá pediu prova a Deus, ficou sentado observando e aí Deus foi mostrando. E ele pediu, eu quero saber se é mesmo, eu vou tentar de novo e quero ter a certeza, tem lugar na sua casa? E Deus foi provando o tempo todo. Eliezer estava em conexão com Deus e o coração da Rebeca também fez com que ela correspondesse tudo. É como se Deus estivesse dizendo, olha aí, ó, olha aí os dois, ó, pá, pá, pá. Porque Deus faz assim.
Acredite nisso e que você tenha um excelente, maravilhoso dia e que Deus fale no seu coração e transforme a tua vida. E transforme e fortaleça o teu coração. Esse é o meu desejo para você e para mim também, tá bom? Um beijo para você. Não esqueça de deixar aqui o seu joinha para que essa mensagem chegue no coração de mais mulheres, não só no meu e no seu, né? Porque é muito importante para que mais pessoas sejam atingidas com essa mensagem, tá bom? Com as mulheres da Bíblia. A gente se vê no próximo vídeo amanhã. Um beijo, fiquem com Deus. E se você não é inscrita também, se inscreva para você não perder essas séries aqui que a gente está falando sobre as mulheres da Bíblia. Fica com Deus e até o próximo vídeo.